Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e estamos aí todos presenciando essa grande pressão nas redes sociais pelo fim da escala 6x1 de trabalho. Tá mobilizando aí muita gente, realmente tá furando a bolha, inclusive alcançando parte da direita. E acontece que o deputado Nicolas Ferreira, quando questionado sobre o posicionamento contrário à PEC, postou um texto aí que está sendo apontado por muitos como feito por inteligência artificial. Pois é, um chat GPT da vida, alguma coisa assim. Porque várias plataformas que detectam o uso dessas inteligências artificiais estão apontando exatamente isso. E nesse vídeo aqui também vou falar um pouco sobre a verdadeira farra que está acontecendo em relação aos bancos aqui no Brasil. Antes de partir para o primeiro assunto, pessoal, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário e confira se está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Bom, sobre esse texto supostamente feito por inteligência artificial que o Nicolas divulgou para defender a posição dele, eu vou ler aqui uma matéria da revista Fórum. O deputado federal Nicolas Ferreira foi duramente criticado nas redes sociais após se posicionar contra a proposta de emenda à Constituição que defende o fim da escala 6x1 no Brasil. O projeto, encabeçado pelo movimento Vida Além do Trabalho e liderado pela deputada Érica Hilton, do PSOL, está na fase de coleta de assinaturas. Nicolas foi um dos que se recusaram a apoiar a medida e, por isso, sofreu duras críticas nas redes sociais. Então, o parlamentar bolsonarista publicou um texto em seus stories defendendo sua posição. No entanto, alguns usuários afirmaram que o texto parecia ter sido gerado por inteligências artificiais como o chat GPT. E aí a matéria aponta aqui de onde veio, em primeiro lugar, essa acusação aí contra o Nicolas. E no caso é da página Análise Política, lá no X, no antigo Twitter. Essa página, esse primeiro post aí, disse o seguinte: bizarro, sem saber o que falar, deputado federal Nicolas Ferreira usa chat GPT para criar texto criticando redução da jornada do trabalhador. Pode trazer consequências econômicas ou sociais negativas. Com 4 dias de folga semanal, deputado diz que redução da jornada aumentará improdutividade. E aí, em um segundo post, eles dizem o seguinte: a descoberta foi feita pelo @pesquisas_elige. Sem capacidade intelectual para dissertar sobre o assunto, o deputado, que certamente reprovaria no Enem, usou o GPTO para criar o texto. Percebam que o texto do site e do stories de Nicolas são idênticos. E aí eles anexam aqui um print do que o Nicolas colocou nos stories e um print dessa inteligência artificial GPTO que gerou um texto realmente idêntico. Essa é a acusação aqui feita pela página Análise Política, e aí a revista Fórum foi apurar, foi colocar em outras ferramentas aí, e a matéria continua dizendo o seguinte: o texto de Nicolas defende em 6 argumentos a escala 6x1. E aí diz o seguinte: impacto na competitividade, aumento dos custos para as empresas, possível desemprego, redução de salários, dificuldades na adaptação para alguns setores e, além disso, um trecho sobre baixa produtividade no Brasil em comparação com outros países. Só que no caso, são 6 tópicos que a matéria resumiu, mas cada um desses tópicos, lá no stories que o Nicolas postou, seguia com um texto, assim, um tópico e um textinho do lado, um tópico e um textinho do lado. E aí, esse texto geral é o que está sendo acusado aí de ter sido feito com inteligência artificial. A Fórum utilizou 4 ferramentas para avaliar se o texto foi gerado por inteligência artificial. Vale ressaltar, porém, que essas plataformas servem como indícios para identificação de padrões, mas não podem ser consideradas provas definitivas. De acordo com as plataformas Smodin, Isgen e Copyleaks, o texto de Nicolas Ferreira foi integralmente criado por inteligência artificial. Segundo a plataforma NeuroWriter, há apenas 20% de chance de o texto ter sido feito por um ser humano. A Fórum também pediu ao ChatGPT que criasse um texto com o seguinte prompt: faça um texto listando 6 impactos negativos do fim da escala de trabalho 6x1 na economia brasileira, como se fosse um deputado de direita. E aí mostra aqui que o resultado que o ChatGPT deu para esse prompt é bem semelhante ao que o Nicolas colocou
nos stories. O deputado federal não se pronunciou sobre o tema, mas virou piada nas redes. Abre aspas aqui para algum usuário. Seguindo a lógica dele, o Brasil está nessa situação porque os políticos produzem pouco trabalhando 3x4, né? Tem que mudar para 6x1 então, afirmou um usuário. Agora outro. E detalhe, ele tem 4 dias de folga para formular um texto ele mesmo, e mesmo assim o Chupetinha não consegue, brincou aqui outro usuário. Pessoal, é completamente inadmissível um parlamentar aí cheio de assessores, cheio de tempo livre, usar inteligência artificial para justificar uma posição tão relevante. É um desrespeito assim com todos os eleitores dele, mas para além dos eleitores dele, com a população no geral, porque é a população no geral que banca os gastos dessa escala 3x4 aqui, que ele vive, né? E aí, para piorar, pessoal, ainda sobre esse assunto do fim da escala 6x1, hoje o nosso ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, perdeu a chance de ficar calado. Perdeu a chance aí de sair grande dessa situação, fazer uma mobilização histórica, mas ele preferiu o caminho aí da covardia, o caminho mais fácil, o caminho de fugir do enfrentamento. Se o fim da escala 6x1 não for para frente, nós vamos lembrar aqui da covardia do senhor ministro. Ele postou o seguinte hoje. Como dito em nota, o Ministério do Trabalho entende que a questão da escala de trabalho 6x1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável quando resulte de decisão coletiva. Ele continua. O Ministério do Trabalho e Emprego tem acompanhado de perto o debate e entende que esse é um tema que exige o envolvimento de todos os setores em uma discussão aprofundada e detalhada, considerando as necessidades específicas de cada área. Pessoal, uma declaração triste aqui realmente, lembra o pior do Michel Temer no governo. É uma declaração triste, ele lavou as mãos, tirou o dele da reta aqui, perdeu a chance de sair muito grande dessa história. Pelo contrário, se essa PEC for aprovada, ele vai sair menor ainda, a não ser que ele mude o posicionamento aqui. Covarde. Luiz Marinho é um covarde. Covarde. Realmente dá raiva assim. Vocês imaginam, além de tudo é uma burrice sem tamanho. Imaginem se essa PEC passa, aí com o apoio do ministro do Trabalho, imagina o tamanho que ele ia sair disso. É muito burro e covarde. Agora, passando aqui para outro assunto, Pessoal, o PIB do Brasil, ele cresceu 2,9% em 2023 e deve crescer um pouco menos aí nesse ano agora. Só que os bancos, eles parecem viver aí numa realidade paralela. E não é de hoje não. Vejam só as manchetes que eu vou trazer aqui. CNN Brasil. Itaú Unibanco registra lucro de 10,6 bi no terceiro trimestre, alta de 18% em um ano. Agora uma matéria da Exame. Bradesco tem lucro dentro das expectativas e alcança 5,2 bilhões no terceiro trimestre, alta de 13%. Agora mais uma matéria. Santander Brasil tem lucro de 3,664 bi no terceiro trimestre, acima das projeções. O resultado representa alta de 10% ante o segundo trimestre e 34,3% em um ano. Então, vocês viram. O PIB cresce menos de 3% ao ano, né? E aí o lucro dos bancos foi de 7,6%, 18% e 34,3% no ano também. Eu não sou contra banco, não sou contra qualquer empresa privada ou mesmo pública aí ter lucros, é óbvio que não. Mas isso aí tá claramente na conta do abuso. Gente, essa montanha de dinheiro que vai para os bancos saiu de algum lugar. Ou seja, saiu do bolso aí do povo, saiu das empresas brasileiras, empresas que sofrem aí na mão de poucos bancos, que praticamente não tem concorrência nenhuma aqui no Brasil. 85% das transações estão na mão de 5 bancos. Aí fica fácil esfolar o povo, né? Esfolar as empresas em busca aí de um lucro desenfreado cada vez maior, não tem muito para onde correr. E aí detalhe, quando chega aí no final do ano, estamos chegando agora, os bancos distribuem o lucro entre os acionistas, certo? E quanto vão pagar de imposto nessa transferência? Nenhum centavo. Nenhum centavo. Sabe quais países não cobram esse tipo de imposto? Porque sempre tem esse argumento. Não, mas aí vai fugir para outro país. Calma.
Quais países não cobram esse tipo de imposto? É o Brasil e mais uns 2 países pequenos aí, minúsculos. O resto do mundo inteiro cobra, não tem pra onde correr não. E sabe qual foi a última vez que o Brasil cobrou, falando nisso? Em 94, com o Itamar na presidência, com o Ciro Gomes ali de ministro da Fazenda, e aí o Fernando Henrique Cardoso entra e tira o imposto. Olha lá, de Fernando Henrique pra cá, ninguém teve coragem de cobrar, de mudar isso aí. Enquanto isso, falam aí que falta dinheiro pra saúde, pra educação, pra segurança. Dinheiro tem. É que tem ficado na mão de uns poucos. E esses poucos aí a gente sabe, né? Dominam a mídia, bancam vários políticos aí, isso é importante dizer. E aí entra governo, sai governo, ninguém muda, ninguém faz uma mudança estrutural aí no que tá errado. E a gente cobrou. Podem voltar os vídeos aí, pessoal. Volta aí pra 2022, 2021. A gente cobrou aqui o Bolsonaro, cobrou o Paulo Guedes. Agora a gente cobra o Lula e o Haddad, que é quem tá lá, né? E vamos cobrar todos os próximos presidentes e ministros da Fazenda que vierem por aí. Não importa não, é o mínimo que a gente pode fazer. Pessoal, para finalizar, peço de novo seu like, seu comentário. Se você tiver esquecido de deixar lá no início, confira se tá inscrito. Se não tiver, se inscreva e até a próxima.